E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá, seja bem-vindo ao Leituras Conectivas, um programa feito por quem gosta de livro, para quem gosta de livro. Um programa feito por quem gosta de livro, para quem gosta de conhecimento. Um programa feito por quem gosta de conhecimento, para quem gosta de atualização e para quem gosta de insights para fazer a sua vida pessoal e profissional melhor, de forma mais ágil e inteligente. O Leituras Conectivas tem como propósito trazer a essência de boas obras com as sugestões, recomendações, insights para você aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O Leituras Conectivas é online, ele tem a metodologia de apresentar 2 livros. Você hoje que está vindo pela primeira vez vai ter a oportunidade de conhecer 2 livros. E você também que já é nossa audiência contínua, vai conhecer 2 livros e poder debater sobre eles. O Leituras funciona da seguinte forma: nós temos essa parte introdutória em que a gente faz a introdução e eu trago principalmente a apresentação dos autores e dos apresentadores, os 2 colegas que estão aqui conosco hoje. Depois, nós vamos ter a apresentação do primeiro livro, hoje, Empatia Assertiva, e a apresentação do segundo livro, a história de um empresário rebelde, né? E a quarta etapa, nós vamos aos debates, para os quais nós convidamos você, de nossa audiência, para colocar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões. O Leituras de hoje conta com a presença de 2 ilustres amigos, queridos amigos, Fred Alecrim e Gustavo Diógenes, que vão apresentar os livros, né, que estão aí selecionados. O Gustavo Diógenes é administrador e empreendedor, fundador da Evolux e da Diginet, uma das empresas pioneiras em internet no Brasil, e um entusiasta por conhecimento, inovação, educação e empreendedorismo, além de um grande fã também do Leituras Conectivas. Gustavo, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Kleber. Uma honra estar participando aqui dessa minha última edição aqui do Leituras Conectivas em 2020, esperando muito mais para o ano que vem. Muito obrigado. O susto de última apresentação foi em 2020, né? Arrefeceu. E o outro apresentador de hoje, gente, é o nosso amigo também de longa data, parceiro, amigão, ex-vizinho, né? Residencial, Fred Alecrim, um empreendedor, escritor e mentor, autor dos livros O Algo Mais, Movimentação, Cura Empresarial e Pare de Vender Assim. Fred é cofundador do Credere e ativador de movimentos na Algo Mais Capacitoria Empresarial. Fred Alecrim, uma grande alegria ter você conosco hoje. Com a alegria toda minha, Kleber, meu querido amigo, vizinho. Não existe essa ordem de vizinho, não. A gente está sempre lado a lado aí no coração e na mente, amigo. Muito obrigado por mais esse convite, de estar mais uma vez aqui nesse projeto que eu sou apaixonado, leitura, junto mais uma vez com meu amigo Gustavo, também outro grande amigo, que eu também... Bacana, sou fã dos 2, então além da amizade, tem a minha admiração pelos 2. E boa noite a todo mundo aí que está nos vendo. Legal, bacana. Gente, o Leituras Conectivas tem como proposta trazer a essência de livros e durante a apresentação, o Fred e o Gustavo, eles apresentam estritamente conteúdos do livro. A gente costuma dizer que aqui tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? A gente não acrescenta nada, a gente não coloca um exemplo, a gente não coloca uma experiência que a gente vivenciou, porque a ideia é ter fidelidade às obras. Até as imagens que a gente utiliza, eu posso até pegar uma imagem de algum lugar, mas uma imagem que tenha sido citada ali no livro. E nos debates, aí sim, é Fred Alecrim mesmo e o Gustavo Diógenes para conversar e para colocar suas opiniões, inclusive, às vezes, as discordâncias que a gente tem em relação aos livros, né? Então, o primeiro livro que nós vamos apresentar hoje, Empatia Assertiva. Gustavo usou a versão em inglês, eu vou deixar para ele explicar, né, isso aí.
é autora do livro Kim Scott, escritora e cofundadora da empresa do mesmo nome, Radical Candor. Foi professora na Universidade Apple e liderou times de produtos no YouTube, AdSense, no Google. Foi coach de CEOs do Dropbox e Twitter e foi administradora de uma clínica pediátrica em Kosovo e fundadora de uma empresa de lapidação de diamantes em Moscou. Então, nós vamos agora passar ao Gustavo para que ele faça a apresentação dele. Obrigado, Kleber. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado, Kleber. Como você citou, o nome do livro, o título em inglês é Radical Candor, né? E em português foi traduzido para Empatia Assertiva. Eu quis manter o título em inglês também, porque o título em inglês tem uma conotação um pouco mais direta, ou seja, é uma sinceridade, é ser direto e de forma radical. A empatia assertiva em português ficou um pouco mais leve do que o propósito original do livro, certo? Como você já apresentou, a autora é a Kim Scott, né? Empreendedora com um currículo bem extenso. E o porquê do livro, né? O porquê que eu escrevi desse livro é que o resultado de times, indivíduos e de uma organização depende muito dos seus líderes, né? Os líderes muito agressivos, eles espantam os talentos. E os líderes que são omissos ou permissivos, eles dão espaço à mediocridade. E essa mediocridade se espalha e esmaga os resultados da empresa. Então esse livro responde tanto o porquê, quanto como ser um líder, ao mesmo tempo eficiente e com empatia, certo? O livro é dividido em duas partes principais. A primeira é explicando a filosofia, né? Construa relações sinceras, receba dê e encoraje a orientação, entenda o que motiva cada pessoa no seu time, conduza a resultados de forma colaborativa, certo? A parte 2 é a parte de ferramentas e técnicas, né? Então, ela fala sobre relacionamentos, como estabelecer confiança com seus subordinados diretos, orientação, como dar, receber e encorajar elogios e críticas, os times, né, técnicas para evitar o tédio e o burnout, e os resultados, né, coisas que você pode fazer para resolver problemas juntos e de forma rápida. Então, eu vou trazer aqui para a conversa 3 ou 4 conceitos que eu considero essenciais para se absorver desse livro, né? O primeiro dele, e é o que está na capa do livro, né, ele fala sobre os tipos de comportamentos e os tipos de feedbacks que você gera a partir desses comportamentos, certo? Então, ela tem esse gráfico que está aqui, com os 2 eixos que está logo na capa do livro, e esse gráfico ele mostra o quê? Ele mostra um eixo em que você tem empatia, onde você tem mais empático, as pessoas mais empáticas ou as pessoas menos empáticas, né? Nesse eixo vertical, e no eixo horizontal, as pessoas que têm a tendência de confrontar e as pessoas que têm a tendência de evitar. Então você tem aqui um quadrante em que a pessoa tem empatia, mas ela evita o confronto, certo? E aqui ela chama de empatia desastrosa. Ela tem um ponto em que a pessoa não só evita, como ela também não liga para as outras pessoas, ela é indiferente em termos de empatia, então ela tem uma agressividade manipuladora. Ela tem um quadrante em que a pessoa tem o confrontamento, né? Tem a vontade de confrontar, ou a coragem de confrontar, mas não tem empatia, então a pessoa agressividade ofensiva. E o objetivo do livro é trazer e mostrar as vantagens de você ter empatia assertiva, ou seja, você ser ao mesmo tempo empático e você poder confrontar. E o exemplo que ela dá para isso é muito interessante. Aqui são os comportamentos possíveis das pessoas, certo? E aí esses comportamentos vão gerar o tipo de feedback que você como chefe vai gerar. Então a gente tem aqui num quadrante o feedback omisso ou ineficiente. O exemplo que ela dá é o seguinte: você está numa festa e você vê uma pessoa saindo do banheiro com um zíper aberto. Você pode sentir a vergonha por aquela pessoa, você tem a empatia com a situação que ela está, mas você não quer confrontar, ou seja, você está nesse quadrante de evitar o confrontamento. E aí você não dá o feedback, e a pessoa passa a vergonha na frente dos colegas. Você tem o quadrante em que a pessoa não só não tem
Ela não tem a coragem de enfrentar e é manipulativa, ou seja, ela não liga para você. Então, ela vai falar para todo mundo que o seu zíper está aberto, menos para você. E você não vai ficar ciente disso, né? Vai saber depois. O feedback ofensivo é aquela pessoa que vai te enfrentar na frente de todo mundo e vai apontar o dedo e vai dizer, olha lá, o zíper dele está aberto, né? E o feedback assertivo, que é a pessoa que ao mesmo tempo é empática e consegue confrontar e dar o feedback, é aquela pessoa que vai te chamar no canto e vai te dizer no canto do ouvido, olha, o teu zíper está aberto. Então, o objetivo, e o que ela fala no livro, é que você como chefe, e você como líder, você tem a obrigação de conseguir dar o feedback assertivo. Se você não consegue dar esse feedback assertivo, você pode ser até mais prejudicial sendo omisso, porque a pessoa só vai descobrir que ela não está sendo eficiente depois que ela sair da empresa, depois que ela for demitida, depois que prejudicar os resultados. E ela fala de uma forma muito cuidadosa também que o feedback ofensivo, por pior que seja esse chefe que briga com você na frente de todo mundo, pelo menos ele está te dando feedback. Ela ainda considera isso menos mal do que o feedback omisso, ou seja, você omitiu o feedback, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é do tipo de pessoas e do plano de carreira que as pessoas têm dentro da empresa. Então, ela trabalhou no Google e trabalhou também na Apple, e ela dizia que no Google, uma pessoa que ficasse mais do que 2 anos no mesmo cargo, ela já era vista de uma forma estranha, porque essa pessoa não tinha uma ambição de carreira, de crescimento. E quando ela tentou implementar isso na Apple, foi um choque, porque eles disseram, não, culturalmente aqui, nós temos pessoas que estão há 10, 15, 20 anos no mesmo cargo. E ela entendeu esse conceito e a diferença entre os superstars, que são aquelas pessoas que buscam um crescimento rápido, né, uma mudança de carreira e sempre buscam um desafio novo e não aguentam ficar muito tempo no mesmo lugar, né, das pessoas que buscam um crescimento gradual. Então, esse outro gráfico aqui é bem interessante do livro, que é um eixo da forma de crescimento, rápido ou devagar, e um outro eixo do desempenho. Então, ela diz, se preocupe mais com o eixo do desempenho. Pessoas que estão com desempenho baixo, você deve tomar cuidado, porque se elas não conseguirem crescer, elas vão ter que sair da empresa. É a tua obrigação de dar o feedback assertivo aqui. Mas não diferencie e não desvalorize as pessoas que buscam um crescimento gradual. Inclusive, ela dá o exemplo que a mesma pessoa, num momento da vida, ela pode estar procurando um crescimento rápido, porque ela está jovem, sem filho, cheia de energia, ou com um objetivo muito grande, e num outro momento da vida ela pode estar dizendo, não, eu não quero um desafio agora, eu não quero ir para uma carreira que eu tenha que mudar a cada 6 meses ou a cada ano eu tenho que pegar um time novo e tenho que pegar um desafio novo. Ela mesma cita que recusou ser CEO do Twitter, porque na época isso não estava condizente com os planos dela, porque ela queria ter filhos, ela queria ter calma, ela queria crescer e continuar fazendo o que ela fazia cada vez melhor. Ou seja, ela foi para o alto desempenho, mas o alto desempenho estável numa mesma função, ou seja, se tornou cada vez melhor na mesma função, ao invés de buscar outros cargos em outras empresas e outros desafios que iam tirar ela desse foco, certo? O outro ponto importante, para fechar esses 2 pontos em que fala que você tem que ter assertividade, né? E ao mesmo tempo você tem que alinhar isso com os objetivos de cada um, ou seja, cada pessoa que quer uma que quer o crescimento gradual, outra que quer um crescimento mais rápido, e como você junta isso com a empatia e com a assertividade. Ela fala que você precisa ter 3 conversas com seus colaboradores. A primeira conversa me conte a história da sua vida. Você tem que entender qual é a história das pessoas. E você começa essa conversa primeiro contando a sua história. Então você tem que primeiro compartilhar a sua história com os seus liderados, com os seus subordinados. E se você não for sincero ao contar a sua história, você também não vai receber sinceridade de volta. A segunda conversa é saber quais são os sonhos, para onde a pessoa quer ir, porque, na maioria das vezes, ela fala, é muito raro o caso em que as pessoas estão fazendo exatamente o que sonhavam na vida. Isso é menos de 5% da população. Na maioria das vezes, o trabalho é um meio para uma outra finalidade. Então, você entender quais são os sonhos é extremamente importante. E, em último, qual é o plano para os próximos 18 meses? É onde você junta
os próximos 18 meses de carreira na empresa com os sonhos e a história de vida da pessoa. E você cria um plano que as competências adquiridas dentro da empresa, ao mesmo tempo que vão gerar valor para a empresa, vão gerar valor também para a pessoa para o colaborador, certo? Então, é gerar valor mútuo, mas para gerar esse valor mútuo, você tem que entender a história de vida e você tem que entender para onde a pessoa está querendo ir. Ela dá o exemplo de uma pessoa que trabalhava no time dela, trabalhava no call center, mas tinha um sonho de ser empreendedora. Então, ela passou funções de gerência e cargos de gestão para ensinar habilidades que iriam ajudar nesse sonho futuro de ser uma empreendedora individual, certo? Ter uma empresa ou ter funcionários depois. E, por último, ela fala, por último, não no livro, mas na apresentação, esse item que ela fala que não basta só planejar, né? Ela dá um exemplo de que, isso aqui muito parecido com o PDCA, né? Você começa ouvindo as demandas que existem dentro da empresa, depois você clarifica, ou seja, você esclarece que o que você ouviu, você entendeu o que você ouviu, depois você debate. Isso daqui é um ponto bem importante que ela explica muito bem, você dividir as reuniões nesses 3 momentos. Então você ouve, normalmente fora da reunião, aí depois você esclarece numa reunião, você debate em outra e você decide em outra. Ela fala muito para você não misturar o debate com a decisão. Mas o mais importante desse ciclo aqui, que eu aproveitei muito no meu dia a dia, é que você, depois de decidir, não basta decidir. Ela dá o exemplo de que ela fez um plano enorme assim que entrou no Google, quebrou a cabeça, juntou uma equipe, tomou uma decisão, e quando ela pegou esse plano e apresentou para o time, 15% da equipe dela pediu para mudar de time. Saiu e foi para outras áreas da organização, porque ela esqueceu dessa fase aqui da persuasão. Você não só tem que decidir o que fazer, mas você tem que saber explicar e persuadir as pessoas a comprarem a tua ideia. E é isso por hoje. Bacana, Gustavo. Joia, muito bom, boa apresentação. E olha, já que o Gustavo falou tanto dela, né? Só para a gente matar um pouquinho de saudade da Kim Scott. Mas o Leituras é assim, ele é feito na terceira pessoa mesmo, né? É exatamente isso, a fidelidade à obra e a fidelidade ao autor. E aí o Gustavo faz essa apresentação aí brilhante e de maneira sintética. E como ele colocou, terminando a apresentação, o livro ainda teria mais algumas coisas, né, para ele explorar também. Bom, vamos então ao nosso segundo livro, Lições de um Empresário Rebelde. O título original em inglês, Let My People Go Surfing. Né? O autor é o Yvon Chouinard. Ele é um alpinista americano, ambientalista, ativista, apaixonado, aventureiro, talvez essa seja a palavra que melhor descreve, né, o Yvon, aventureiro itinerante e empresário iconoclasta da indústria do ar livre, né, da indústria ao ar livre. A empresa dele é a Patagônia, e o que o Fred vai contar para nós aqui é um misto de livro e as coisas, as histórias, os princípios, os conceitos que é a Patagônia, né, como é que ela funciona, como é que ela trabalha. A empresa foi fundada em 73, é conhecida por suas iniciativas ambientais e sociais. O Chouinard é um ávido surfista, esquiador, praticante de caiaque, jardineiro, falcoeiro e gosta particularmente de pesca com mosca em Tenkara. Ele escreveu sobre questões de escalada e ética e sobre como misturar ambientalismo nos negócios. Então, essa é a introdução, a breve introdução a respeito do livro que o Fred Alecrim vai apresentar. Eu vou colocar aqui a apresentação no ar. Fred Alecrim. Opa, muito bom. É bacana demais, né? Falar das coisas que a gente admira e é fã. Então, que bom falar de mais um livro aqui que me inspira, né? Principalmente no mundo dos negócios. Então, vamos falar lá do Let My People Go Surfing, que eu adoro esse título e vocês vão entender o porquê
Let My People Go Surfing é o título, Educação de um Empresário Relutante, que em português foi traduzido para Lições de um Empresário Rebelde. Nesse livro, né, do Ivan, ele conta, por exemplo, que nunca trabalhou na empresa, né, na Patagônia, para que ela crescesse de uma forma veloz e tal. Tanto é que conta no livro, né, que a empresa foi fundada em 73, como o Kleber mostrou aí, e ela tem 70 lojas, né? Então podia ter muito mais, mas é porque ele sempre cuidou para que a empresa não cresça mais do que 8% ao ano. E daí a gente já começa a entender o porquê do empresário rebelde, né? Tá um pouquinho disso aí. Porque ele quando monta a empresa em 73, e isso já estou entrando no livro, já está falando o que vem aí na história do livro, ele quebra um pouquinho dos paradigmas. Vale a pena lembrar que na década de 70, quando o economista Milton Friedman soltou aquela pérola de que o único objetivo de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas. E aí, porque o rebelde vem exatamente daí, né? Então, ele acreditava que a empresa tem que ir além do lucro, ou seja, era um contraponto a todo um modelo de pensamento que forjou o capitalismo, principalmente esse capitalismo da essência, da raiz mesmo, chamado por muitos capitalismo selvagem. Então, essa ideia que está toda permeando no livro, que conta a história, mistura a história dele com a história da Patagônia, que é essa grande marca. A Patagônia, além disso, né, e também ele conta no livro que tem um ativismo muito forte com a questão ambiental. 1% da receita da Patagônia ou 10% do lucro é destinado, né, o que for maior, se a receita ou o lucro, é destinado para grupos de proteção ao meio ambiente, né? Então, já contribui com mais de 1.200 organizações. Então, ele vai contando um pouquinho disso no livro, contando a sua filosofia e tal, coisas que são fundamentais, né, dentro do negócio. Mas só para a gente ter uma ideia, a Patagônia, como eu falei, tem 70 lojas, atua em vários países, porque como ela começou, por exemplo, dentro de multimarcas, né, até ter suas primeiras lojas, ela tem mais de 1.500 funcionários e tem um trabalho todo focado no esporte, principalmente o esporte outdoor, esporte ao ar livre. Então, falando um pouquinho aí do livro, né, por que ler esse livro? No meu intuito, tem que ler o livro para conhecer ideias e práticas necessárias para que a gente tenha empresas que lucram mais, porque isso é o que acontece, né, com a Patagônia, empresas que seguem esse mesmo caminho, essa mesma filosofia, e que, além de lucrar mais, são melhores no mundo e para o mundo, ou seja, vão além do lucro e batem exatamente de frente com aquele pensamento do Milton Friedman. O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira é a história, depois vem as filosofias de negócio em relação a produto, produção, distribuição, imagem, finanças, RH, gestão ambiental, e ele termina falando um pouquinho daquele 1% lá que vai para o planeta. Então, eu vou falar um pouquinho, principalmente focando nessas filosofias e misturar um pouquinho com a história também, que eu já comecei a falar no livro. Então, uma coisa muito, muito interessante a gente pensar, a frase, fazer o melhor produto, não causar nenhum mal desnecessário ao ambiente. Então, isso aí é um mote que acompanha aí a filosofia da Patagônia. Então, o Ivan, ele já era, né, assim, aquele jovem muito preocupado com questões ambientais, quando ele montou, na década de 70, a Patagônia. Então, ele vai contando isso nessa primeira parte do livro, que é a parte de história. Já nos anos 70, ele já era um dos maiores produtores, né, de equipamentos de alpinismo do mercado americano, mas tinha uma diferenciação em relação aos seus concorrentes, que era a preocupação com a sustentabilidade. E aí tem um exemplo, uma história que ele conta no livro, né, que ao perceber que seus equipamentos de escalada continuavam destruindo as rochas das montanhas, decidiu cancelar a venda do produto, mesmo sabendo que aquele produto representava 70% de suas vendas. Então ele deixou de vender um produto porque ele prejudicava, e isso vai ao encontro, fazer o melhor produto, não causar nenhum mal desnecessário. Então ele fez uma outra opção de produto aí depois, e a partir daí, isso foi o que movimentou todo o negócio. Vocês estão vendo aí uma foto de uma imagem de uma loja da Patagônia, fora e dentro. E uma coisa interessante que mostra muito no livro, né? Algumas empresas se tornam ícones graças a seu estrondoso sucesso financeiro. Outras ainda por criar marcas que ajudam a transformar, a melhorar o mundo.
E há um terceiro grupo, que é considerado um seleto grupo, que realiza as duas coisas, tem resultados financeiros e são melhores para o mundo. E aí onde a Patagônia está, né? A marca faz um enorme sucesso, principalmente sugerindo, olha que coisa interessante, ele deixa muito, muito claro isso no livro, ele muitas vezes sugere que os consumidores comprem pouco, incluindo seus produtos, né? Porque ele diz que a Patagônia é contra o consumo excessivo, né? Então, se faz mal para o planeta, faz mal para a empresa, eles ou não vendem, né? E eles combatem muito essa questão do consumismo desenfreado, né? E aí, por isso, eles são dos grandes inspiradores do movimento do capitalismo consciente, que é a evolução daquele capitalismo selvagem. Eles também foram os criadores da Fair Labor Association, né? Que é exatamente a associação do trabalho justo, para dar melhores condições para os funcionários. Em 1996, por exemplo, ele conta no livro, né, eles decidiram arriscar e pegaram 25% aí de suas vendas de um determinado produto e trocaram a linha de produtos por tirar o algodão normal para fazer um algodão que fosse mais, tivesse um outro processo muito mais orgânico e tudo, porque aquele outro poluía rios e causava doença nos trabalhadores na linha de produção. E aí ele vai contando muito, né, como é que ele foi desenvolver toda essa linha de produtos mais sustentáveis, né? Então, eles também desenvolveram um traje de surf, né, mais quente, mais flexível. E aí a gente vê um pouco dessa filosofia que ele fala no livro, né? Por exemplo, eles colocam aí, não compre essa jaqueta, isso em plena Black Friday, né? A melhor jaqueta é aquela que você já tem, né? Então eles vão botando isso, eles têm essa filosofia do reduzir, do reusar e do reciclar muito forte, eles estimulam isso daí, né? Então celebre as coisas que você já tem, né? Então eles falam muito sobre isso, principalmente quando estão falando da imagem da marca e do conceito de produto. Como a gente pode ver aí, uma das frases do livro, ele fala: qualidade não tem preço. Qualidade e não preço tem a maior correlação com o sucesso do negócio. Empresas com alta reputação de qualidade de produto e serviço têm, em média, taxas de retorno 12 vezes maiores do que seus concorrentes de menor qualidade. Então, eles sempre focaram isso, não em preço baixo, mas em qualidade, imagem, boa gestão. Por isso que eles têm resultados tão bacanas. E aí, entrando um pouquinho na filosofia, saindo um pouquinho de produto e indo para a filosofia de gente, que é uma das suas, né, também fortalezas, ele tem essa frase lá no livro, na hora que ele está falando ali dos capítulos, que é gente: quem diz que usar paletó e gravata para trabalhar o torna um trabalhador melhor. Então, só para ter ideia, né, a Patagônia foi uma das primeiras empresas americanas a oferecer licença maternidade e paternidade para os seus funcionários. Uma das primeiras a os funcionários poderem trabalhar de bermuda e chinelo, primeira a ter horas flexíveis, né? Então, isso muito, comidas orgânicas e naturais e mais saudáveis no escritório, né? Então, tudo isso aí é bem interessante. E o que ele diz assim, também, dentro dessa filosofia que está no livro: os melhores gerentes nunca estão na sua mesa, na sua sala, eles estão circulando por aí, fazendo contato com as pessoas, ao mesmo tempo que são muito acessíveis a seus liderados, né? Então, eles têm todo um trabalho. Quando falam em gente, eles não anunciam normalmente, né, nessas plataformas normais, sempre vem, ou eles contratam alguém de dentro para manter forte a cultura, ou eles pedem recomendação a funcionários, né? Eles não procuram e não valorizam rockstars, nem superstars, eles valorizam o ensemble, né? Que é o cara que gosta de trabalhar com um time, de estar ali junto, né? Forma uma parte ali por isso que eles trabalham muito bem essa parte de gente, né? É bem, bem bacana. Então, eles estão a todo momento dizendo que o trabalho tem que ser divertido, que a segunda-feira tem que ser legal. Eles valorizam muito isso para que os funcionários tenham vidas cheias de vida, né? E por isso mesmo eles têm essa questão dos horários flexíveis. E aí daí vem a questão para o nome Let My People Go Surf. Ele diz assim que o surfista ele não agenda o horário para ir surfar, porque ele vai surfar na hora que bate aquele swell, na hora que tem aquela onda, na hora que o mar tá bom. O cara, quando vai esquiar, ele não vai a qualquer hora, ele vai na hora que a neve tá boa. Então, por que para trabalhar você tem que ter isso, né? Por que tem que ter esse horário, essa coisa? Então, você tem que ir também. Então, a mesma coisa, se eu sou surfista e quero ter vida plena,
na hora que tiver bater um swell, eu paro de trabalhar. O importante é que aquilo que foi combinado seja entregue naquele prazo, mas não precisa ser tão rigoroso. E, para concluir, outra frase: quanto mais cedo uma empresa tenta ser o que não é, quanto mais cedo ela tenta ter tudo, mais cedo ela morrerá, né? Então, isso é uma das coisas que ele deixa aí muito, muito claro dentro desse conceito de procurar ter a sua essência, a sua verdade. Não quer dizer que você tem que implementar aí essa filosofia que ele coloca, que dá tanto resultado. Só o último detalhe que tem, por exemplo, desde 2005 a Patagônia recebe roupas de volta, né? Então eles têm um projeto chamado Worn-Wear, que são roupas usadas, e eles estimulam e eles circulam pelos Estados Unidos todos com um caminhão que faz ajuste nas roupas das pessoas para que elas não precisem comprar uma nova, já tendo uma que ainda serve. E aí agora eles começaram a vender recentemente, lado a lado, roupas novas e roupas usadas, né? Então tem toda essa lição e essa rebeldia de ter um outro padrão de negócio que não aquele que foi inspirado pelo Milton Friedman. Então é isso aí, lições do empresário rebelde. E dá para ganhar dinheiro e fazer bem para o mundo, e é isso que ele mostra no livro Let My People Go Surfing. Muito legal, Fred. Fred, eu estou enganado ou você não contou como é que você conheceu esse livro? Não contei. Não contou, né? Bom, eu estava em Recife fazendo um evento, e aí eu fui visitar 2 amigos meus, uma produtora de vídeo, e eles estavam fazendo uma propaganda para uma rede grande de construtora lá de imobiliária lá de Recife. Eu disse: pô, Fred, a locação é em tal lugar, e era uma casa bem, bem legal, e a gente foi lá nessa casa, e lá esse meu amigo, ele encontrou um livro que era da pessoa dessa casa, e esse livro estava em cima da mesa, era Let My People Go Surfing. Ele leu, adorou e disse: Fred, você tem que ler esse livro, não é por acaso que eu encontrei esse livro, não. E ele é a sua cara, porque você fala muito disso, de causa, de propósito. E aí eu fui e comprei o livro, e realmente é fantástico, recomendo. E imagina, né, o cara... por isso é a rebeldia, né? Você imagina na década de 70, Wall Street, capitalismo selvagem, tudo aquilo de, né, lucro, o cara vem com a outra filosofia, mostra que não tem receita de bolo, né? Tem aquilo que você acredita e a gente realiza naquilo que a gente é. Ele traz muito isso no livro. Bacana. Eu fiz questão de pedir isso aqui porque eu achei muito interessante essa maneira como o Fred, né, conheceu o livro. Bom, gente, a nossa quarta etapa exatamente são os debates, né? O Leituras Conectivas tem a característica de reunir livros, não são escolhidos por acaso, eles têm uma conexão entre si e a gente traz aqui para conversar e para bater papo. Se você gostou das apresentações, dá o seu like. Se você gostou dos livros, dá o seu like, que isso é bom aqui para o nosso canal. E as conexões que a gente coloca, exatamente essa principal, diz isso, ó. A liderança que tem verdadeira preocupação com pessoas e coerência com sua estratégia alcança resultados superiores. Resultados, inclusive financeiros, né? Como esse exemplo da Patagônia, que não é uma empresa que se preocupa somente no resultado financeiro. Então, os 2 livros aqui apresentados, é hora, então, da gente bater papo, que é a parte mais gostosa do Leituras Conectivas. Eu já tenho aqui 3 perguntas já colocadas e eu já vou trazendo, então, aqui a primeira, que é do Dagnino, que faz a seguinte pergunta: seria a Patagônia um bom exemplo de modelo de negócios na linha do capitalismo, das e para todas as partes interessadas, Fred? Sim, essa é aquela relação que se fala no capitalismo consciente do relação ganha-ganha-ganha. Ganha a empresa, ganha os stakeholders e ganha o mundo, né, de uma forma geral. Então, essa é a relação. Você sai de uma relação do ganha-perde para o ganha-ganha-ganha. Então, sem dúvida. Eles têm toda... Eu baixei, inclusive, estava para reler o livro, né, para fazer a apresentação, eu baixei uns PDFs no site da Patagônia, e tem por exemplo, a política de escolha de fornecedores. É muito interessante a questão do privilegiar o local, de remunerar bem o fornecedor, a mesma coisa de eles são do varejo que melhor remuneram
equipe, né? Então tem esse cuidado do ganha-ganha-ganha e sem prejudicar desnecessariamente a natureza ou o planeta, né? Então é isso aí mesmo, Basílio. Legal. Ele também aproveita, Gustavo, e faz uma pergunta para você. Qual seria o melhor título em português do livro, em vez de Empatia Assertiva? Olha, agora você me jogou uma pergunta difícil. Eu realmente... Você jogou o bumerangue, viu? Eu joguei o bumerangue, ele volta. Realmente, eu não tenho esse título de cabeça, mas é porque tem aquelas coisas difíceis de traduzir. Do mesmo jeito que em inglês o filme Magnificent Seven, né? Os Sete Magníficos, em português ficaria uma porcaria, virou Sete Homens e um Destino, maravilhoso, né? Talvez esse precisasse de um título completamente inovador que eu realmente não tenho. Mas eu sei que realmente a questão do candor é uma palavra difícil de você traduzir para português, que é aquela sinceridade direta, aquela pessoa ser completamente sincera, né? E ela coloca a questão da assertividade, coloca a questão da empatia, exatamente porque o candor pode virar uma desculpa para você dizer, não, eu não sou grosso, eu sou sincero. E isso não pode acontecer, né? Isso daí não pode acontecer. Então, é uma preocupação. O livro fez tanto sucesso que acabou virando desculpa para chefes agressivos. E ela se preocupou em colocar isso no livro e enfatizar que o objetivo do livro é exatamente dizer que isso não dá resultado para a empresa nem para as pessoas, né? Eu botei até antes, quando a gente estava só com a versão em inglês, eu botei no tradutor, né? E ele usou a palavra franqueza. Então é uma alternativa aí que poderia ter sido colocada, né? E a gente tem, até a gente procura colocar, já que o livro ele tem uma tradução, ele tem uma publicação no Brasil ou em língua portuguesa, então a gente está fazendo a opção, mesmo que Gustavo e Fred hoje leram as obras em inglês, mas a gente já está botando a obra em português porque facilita para a leitura, né? E depois até para a pessoa, porque tem muita gente que no Leituras Conectivas termina o evento e vai comprar o livro, né? Antigamente ia na livraria comprar, hoje você compra o e-book e acaba sendo facilitando, né, nesse sentido. Fala, Fred. Então, eu acho que é interessante, teve um livro que vocês já fizeram aqui, que eu sou fã, que é o CNV, que é Comunicação Não Violenta, né? Então, eu acho que ele dá uma conexão muito grande com isso, né? Ou seja, você ser franco, mas não ser violento na linguagem, né? Então, isso é bem interessante. E uma frase que tem bem interessante, Kleber, no livro, é que ele diz, olha, a assertividade e a empatia, elas são medidas por quem ouve, não por quem fala. Isso é importantíssimo. Então, a pessoa não se autodeclara empática e assertiva. Isso daí tem que vir de quem recebe o feedback, não de quem dá. Tem até uma discussão, né, que se usa hoje, que empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas você tem que interpretar segundo a percepção do outro, né? Não é você colocar a sua interpretação. Por isso que eu gosto muito, tem um poeta de rua na Bahia chamado Fafete, que ele fala que é ir além de se colocar no lugar do outro, é ter o outro dentro de si. Ou seja, eu me conecto com o cara, me colocar no lugar do outro não garante um vínculo emocional. Quando eu coloco o cara dentro de mim, quer dizer que eu ali me vinculei de uma forma, eu estou conectado ao ponto de me preocupar, de me importar, né? Então, isso é bem profundo, realmente. Uma coisa que eu queria trazer aqui, tem uma pergunta aqui, deixa eu já ler a pergunta aqui do Francisco, e depois eu quero fazer uma provocação uma discussão que a gente teve no nosso ensaio, né? Ensaio bastidores eu não aceito, não. Vou contar uma. O Francisco Dalcente, ele coloca o seguinte, muito legal ver empresas mais conscientes. Na opinião de vocês, o mundo ganha ou perde conforme vão surgindo mais bilionários de tempos em tempos? Eu acho que o problema não é ter o bilionário, o problema é a concentração de renda na mão de poucas pessoas,
né? De uma forma ou de outra, o que a gente precisa você pode ter bilionários, mas desde que você não tenha pouca gente com tanto e muita gente sem nada, né? Nem com pouco, sem nada. Né? E isso acontece muitas vezes nas empresas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma diferença absurda, abissal entre o CEO e o cara do último nível da empresa. Nos Estados Unidos tem empresas que chegam a 650 vezes a diferença de salário. A gente está vendo aí, por exemplo, agora a Disney está fazendo um layoff, está fazendo demissão de mais de 32 mil pessoas, mas nesse mesmo ano o Iger, lá, o CEO, ganhou bônus assim absurdos de bilhões de dólares. Então, assim, eu estou demitindo, mas ao mesmo tempo a galera lá de cima está sempre ganhando. E aí empresas como a Patagônia, como Whole Foods, que a gente já falou aqui também, eles tentam achatar essa distância e pagar o que o minimum wage nos Estados Unidos está num debate, uma discussão muito grande, que é $7,50 mais ou menos. Essas empresas chegam a pagar de 15 para cima, ou seja, quase o dobro. Então, isso, sabe, busca. Então, eu acho que o grande negócio é isso, né? E eu até falei aqui do cara da Gravity, que ele fez aquele estudo lá de quanto é que para a gente tirar o dinheiro da mesa como um problema, o dinheiro me desconcentrar do trabalho, e nos Estados Unidos é $70 mil, e se o cara ganhar $70 mil por ano, dinheiro deixa de ser um problema, porque ele tem tudo que uma pessoa pode ter para ter uma vida confortável e segura. Né? Eu estava vendo um estudo recente aqui que o nosso salário mínimo hoje era para ser R$5 mil, né? No Brasil. Então, você imagina. Então... só complementando, essa questão dos bilionários, se eles vão afetar ou não, a gente entra num papo aí mais econômico que dava conversa aí para horas, mas assim, primeiro que é quase inevitável, porque com a digitalização e o fluxo mais rápido, a digitalização traz também um fluxo mais rápido de dinheiro. Então, os valores eles estão fluindo mais rapidamente. E você consegue captar isso daí mundialmente. Então, quando você cria um aplicativo de 99 centavos, esse aplicativo de 99 centavos tem 400 mil downloads em um dia, mesmo que você esteja ganhando muito pouco em cima daquilo ali, você está ganhando 50 centavos, porque 30 centavos fica para Apple, para Google, o que seja, você em um dia virou um milionário. Então, automaticamente, ontem você não era um milionário, hoje você é um milionário, você é um problema para o mundo, porque você conseguiu angariar aquela riqueza. Então, o fato só de se tornar bilionário, não. Como eles vão trabalhar nas empresas, quais são os princípios e como isso daí vai ser direcionado, aí sim, isso daí tem um impacto enorme. E aí é muito fácil, realmente, quando a empresa fica muito grande, ela se desconectar da realidade e não entender mais o que acontece no mundo, porque passa a viver uma realidade completamente diferente. Mas, olha, eu falei que ia trazer os bastidores aqui para o palco, apesar do protesto de Fred, e foi engraçado. Ontem a gente fez um bate-papo ensaio, né, para o Leituras de hoje, e depois surgiu aquela dúvida, mas aonde é que ela está, em que lugar do mundo, em que lugares do mundo, né? E aí Fred já entrou ali, já viu os vários países onde ela está atuando, e o Gustavo fez uma brincadeira, né? Fez, mas não tem no Brasil, né? Então, essa pergunta do Dagnino aqui, eu vou passar para o Fred já. A pergunta do Dagnino é assim, olha, existem muitas empresas no estilo Patagônia no Brasil, né? Em que áreas elas são mais numerosas? Mas eu vou trazer a provocação para o Fred. Por que a Patagônia não está no Brasil, Fred? Você vê, né? Tem uma coisa muito grande do Brasil que é um desafio. A gente já teve marcas aqui que vieram e acabaram encerrando atividades. A gente viu recentemente até o próprio Walmart vendendo operações aqui. A Nike agora vendeu a operação dela. A Nike vendeu para Centauro, né? A operação deles de loja, né? Porque aqui a gente tem vários desafios. A gente tem desafio tributário, fiscal, logístico, né? Então, você vê, olha o tempo que a Amazon está aqui. Ela está aqui desde 2012. Agora que ela começou a entender um pouquinho como é que funciona e começou a abrir os seus CDs pelo Brasil. Então, a gente tem isso daí.
eu creio que tem um pouquinho disso, e essas empresas, elas não têm o crescimento como o seu core, né, seu objetivo principal, assim. Eles só crescem, tanto é que você vê, a gente falou do The Uncontainable aqui, né, o livro do Keith Tyndall, e eles têm também 70 lojas, porque ele diz que só expande quando ele percebe que consegue expandir a cultura, não é só abrir uma loja e botar para vender produto, né? Então, eles replicam muito isso, e o Ivo, ele diz assim, pô, por que eu continuo trabalhando, né? Eu já tenho dinheiro, tal, ele diz o seguinte, é porque a gente tem aqui uma missão que vai além de vender produto, que é melhorar o planeta através do que a gente faz, né? Do que a gente fala e representar isso aí, né? E aí não tá, mas assim, em relação a ter muitas Patagônias, estilo Patagônia no Brasil, assim, no estilo deles, assim, a gente tem um pouquinho você tem uma ali que cuida mais, tem uma linha do orgânico, tipo Insecta Shoes, que trabalha o conceito no produto, de sustentabilidade no produto. Você tem outra que trabalha, a Natura tem um pouquinho disso, mas assim, como a Patagônia, exatamente assim, eu não conheço. Agora, se você quiser dar uma olhada, onde mais tem empresas parecidas é o Sistema B. Você pode ir no sistemab.org/BR, o Brasil, aí você vê todas as empresas que são certificadas, que tem aquela filosofia do Triple Bottom, que é Profit, Planet People, pessoas, planeta e lucro, né? Então, elas cuidam desses três. Então, essas empresas são muito parecidas filosoficamente com a Patagônia. Então, você pode ir lá no site do Sistema B, é uma certificação bem legal. Legal. Gustavo, quer comentar alguma coisa dessa pergunta, Gustavo? Não, tranquilo. Varejo eu deixo com o Fred. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você gostaria de ter, se tivesse mais tempo, de ter apresentado do livro Empatia Assertiva e que você tirou por conta do tempo, mas que agora a gente dá para explorar um pouquinho mais? Olha, ela conversa muito sobre as ferramentas, inclusive sobre a quantidade de feedbacks, os momentos de se fazer esses feedbacks, esse processo de reuniões, de métricas, de acompanhamento. Ela fala de todas as desculpas que a gente se dá para não demitir uma pessoa, né? E como isso vai acabar prejudicando as pessoas que estão desempenhando bem dentro da empresa. Então, é um mal necessário, chega uma hora que você tem que demitir. Então, ela conversa extensivamente sobre como você trabalhar, porque até o momento da demissão, a demissão não é o final de um relacionamento. Ela fala de pessoas que ela demitiu e que depois contrataram ela em outra empresa, pela forma como foi feita a demissão, né? E principalmente esses detalhes do entender como conversar com as pessoas e como alinhar o projeto pessoal com o projeto da empresa. Então, foi um pouco de susto assim, no começo, um choque quando eu vi esse projeto de 18 meses, em que as pessoas planejam a carreira em blocos de 18 meses. E depois disso, numa empresa, por exemplo, como o Google, se você não cresce e não pega um desafio novo dentro da empresa, você automaticamente está indo para o mercado, você está indo para outro lugar. E para eles isso é normal, isso faz parte da cultura, né? E essa diferença enorme que ela viu, esse choque de culturas entre o Google, das pessoas estarem crescendo o tempo todo, e na Apple, que ela tentou implementar a mesma coisa, eles disseram, não, aqui é completamente diferente, aqui a gente valoriza, e o fato que ela enfatiza coisas que aconteciam, por exemplo, e aí tem uma semelhança, que aconteciam com o Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs entrava numa discussão com a pessoa e convencia a pessoa do ponto de vista dele, do Steve Jobs, e meses depois o Steve Jobs descobria que estava errado e ia lá, brigava com a pessoa. Ele disse, mas você me convenceu na época. Ele disse, não, mas eu te contratei para você me convencer da coisa certa, e não para eu ficar te convencendo, né? E isso daí acontece também, ela falou isso, daí também ela foi a comparação que ela fez de lideranças, que apesar do Steve Jobs ser extremamente agressivo, ele diz, olha, ele está naquela zona lá do cara que é
zero de empatia, extremamente agressivo, ele vai e joga na cara. Mas mesmo quando ele joga na cara, né, ela fala, tem uma entrevista famosa dele, né, que ele diz, olha, o seu trabalho é uma porcaria. Ele usa outra palavra, mas mais baixa do que ele, mas seu trabalho é uma porcaria. E quando o repórter pergunta, diz, mas você fala isso, você não está acabando com a moral da pessoa? Ele diz, ouça bem, eu não disse que a pessoa é ruim, eu disse que o trabalho que ela fez é ruim. Tá me ouvindo? Alô? Oi, tô ouvindo. Deu um delay aízinho. Fiquei só eu aqui? Que beleza, olha aí. Então, continuando aqui, caíram os dois e ficou só eu aqui, ó. Inusitado isso daí, hein? Perguntas aqui sobre o livro? Você voltou? Ficou só eu Voltei. Aqui. Legal. Vamos lá, aquela pergunta, né? Você tá aí, aquela sessão espírita, tá me ouvindo? O bom é, eu fiquei aqui, eu falei, gente, faça a pergunta aí, porque eu tô sozinho aqui, então... Legal. Manda ver. Ó, Kleber tá voltando aí. É bom, vocês estão me ouvindo e qual é o seu provedor, né? Que é basicamente a pergunta da internet de hoje, né? Você tá viu o quê? Aí o Gustavo, eu fiquei sozinho aqui conversando com a turma. Quem sabe faz ao vivo, Fred. Mas é isso. Finalizando lá, talvez tenham caído vários dos espectadores também, né? Mas é isso, o Steve Jobs, mesmo sendo tão direto, ele dizia, eu nunca critico a pessoa, eu estou criticando o trabalho para dizer, esse trabalho pode melhorar, e depois vem o elogio e o reconhecimento, mas criticar o trabalho e não criticar as pessoas. Pronto, legal. Tá aqui. Ô, Fred, uma curiosidade. Bom, eu vou fazer a pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Estão me ouvindo? Sim. Assim, startups hoje em dia, e o Google é uma empresa também que tem muito essa coisa da liberdade, né? E as pessoas vão, e inclusive a questão do horário flexível, etc. De alguma forma, você pode traçar algum paralelo em empresas desse tipo, startups com alta liberdade, Google e a Patagônia, em termos de ambiente de trabalho mesmo, dia a dia? Sim, eu acho interessante porque a Patagônia foi uma das empresas, né, uma das pioneiras nesse tipo de ambiente mais flexível, né, e com certeza inspirou muito desses escritórios que a gente vê hoje. A grande diferença que eu vejo, Kleber, é que no caso da Patagônia é muito verdade, né? E no caso de algumas startups é muito mais marketing do que verdade. Então não adianta você ter ping-pong, mesa de sinuca e o cara tem que ser obrigado a ficar lá, trabalhar, virar à noite. Então, assim, na verdade eu crio um ambiente para o cara estar dentro do escritório, né, trabalhando. Já no caso da Patagônia, o conceito do Let My People Go Surf é muito interessante. Por quê? Porque o surf não acontece na hora que o surfista quer, o surf acontece na hora que o mar está bom para surfar, né? Então, o trabalho ele pensa no conceito que é a mesma coisa. Tanto eu que estou aqui, porque o escritório deles em Ventura, na frente da praia, eu estou aqui, tá batendo uma onda ali, eu tenho que sair agora e surfar. Não, eu tenho que trabalhar. Não, você pode surfar e volta para trabalhar depois, não tem problema nenhum. Como também, assim, cara, agora eu não estou com a cabeça para fazer aquele relatório. Eu sei que eu tenho que entregar até sexta-feira, ele vai estar pronto na sexta, mas agora eu vou cuidar da minha mulher, ou eu vou cuidar da minha filha. O que ele quer é que você tenha tempo para harmonizar a sua vida pessoal com o trabalho. E muitas dessas empresas que a gente vê, algumas startups, não todas, a pessoa deixa de ter uma vida, porque a vida passa a ser a startup. É aquele escritório bacana, é aquela internet bacana, é aquele ambiente bacana, mas que é super tóxico, que tem um monte de burnout. Então, se o ambiente fosse bom como é na Patagônia, não teria esse tipo de problema, por exemplo. Então, é similar, mas não é verdadeiro em todos os ambientes. E Kleber, Fred, deixa eu só contar uma história que eu acho fenomenal e
que tem a ver com isso daí é uma história que durante a Segunda Guerra Mundial, eu não sei se vocês já ouviram essa, os americanos fizeram uma base numa ilha do Pacífico e os indígenas locais ficaram abismados com aquela estrutura que montaram uma pista de pouso e chegavam aviões e comida e todas aquelas coisas. E acabou a guerra e os nativos, eles tentaram trazer de volta aqueles aviões para lá. Então eles simularam com um pedaço de coco, botavam aqui no ouvido e simulavam toda a movimentação da base aérea, tentando fazer aqueles deuses aviões pousarem de volta com todos aqueles alimentos. E às vezes na startup, o que a gente vê é isso, que a startup diz, não, vamos botar uma mesa de ping-pong, vamos botar cerveja, vamos fazer isso, e na verdade está parecendo com aqueles indígenas lá dizendo, deixa eu imitar aquela empresa, deixa eu imitar, se a gente botar todo mundo para surfar igual na Patagônia, a gente vai ter sucesso igual a ele. Então a pessoa se concentra na coisa errada, né? Então é um exemplo que eu acho que tem a ver com isso, né, Gustavo? Vamos fazer aquele propósito igual, vamos escrever parecido, vamos... Isso, exatamente, vamos ter palavras bonitas iguais, mas esquece do núcleo, de como aquilo ali tem que fazer sentido, como aquilo ali tem que ter sinceridade. Se não tiver, você está só imitando, né? Eu gosto muito do exemplo que você pega Disney e Universal, né? Universal Studios e Disney. Você vai nos dois parques, é totalmente diferente. Um é high-tech, o outro é high-touch. Um é atendimento, experiência, e o outro é tecnologia dos brinquedos. Você não diz que vou na Disney para brinquedo tal, na Universal você vai para o simulador tal, o simulador do Harry Potter. E os dois são bem-sucedidos, né? Porque cada um se encontrou naquilo que naquilo que pode entregar de melhor. Então, esse é o grande negócio, né? O Ivo, ele se conhecia, sabia o que ele gostava, e a empresa é o manifesto do que ele é. E aí as pessoas que vão trabalhar lá acreditam e vivem naquilo também, né? Por isso que o modelo de recrutamento dele é as pessoas lá dentro recomendando pessoas que também vivem aquelas crenças, aqueles valores na essência. Então, isso aí é uma coisa que não é Ctrl+C, Ctrl+V. E uma das frases que você selecionou mostra exatamente isso, né? A empresa que deixa de ser coerente consigo mesma, com a sua missão, propósito, valores, cultura, enfim, ela acaba saindo do mercado, né, mais cedo. E tem um amigo meu, né, que eu trabalhei com ele há muito tempo, o meu guru do varejo, do Mussayane, da Ponto de Referência, ele dizia que o mal que assola o mercado é a mesmice. É aquele negócio, design thinking, aí todo mundo começa a usar o framework do design thinking, método ágil, tá todo mundo usando Kanban, Scrum, não sei o que, ou seja, a gente está usando as mesmas coisas do mesmo jeito, querendo ter resultado diferente, né? Então a gente fica dando, mas se eu misturar o Kanban com o Scrum, será que dá uma coisa que é mais Então você vai ter que, será que é isso mesmo? Porque todo mundo está usando isso, eu tenho que usar, sabe? Então, e buscar o que faz sentido para cada um, né? E tem essa questão do crescimento, o mudar e você se adaptar, porque o mercado muda, a empresa tem que mudar. Então, esse é que é o ponto difícil, né? E às vezes você chega em águas não navegadas antes e aí você diz, não, porque eu cresci ou eu tenho tantos funcionários, então agora eu tenho que ter isso. Não, porque a empresa tal está usando essa metodologia, então também tenho que usar. Então, é um equilíbrio difícil em que se você tenta estar sempre só inovando, você não tem sustentação, e se você busca só o que já está validado, chega uma hora que o mercado muda e você não consegue mais se manter. Então, existe um equilíbrio, que normalmente eu faço esse estudo em degraus, né, que a uma hora você tem duas pernas, você tem um passo na inovação, outro passo na sustentação, e você tem que manter essas duas coisas. Mas olha só, está chegando o limite do nosso tempo, né? E uma coisa, eu vou aproveitar algo da apresentação de Gustavo hoje, quando ele disse que a segunda parte do livro é muito focada em ferramentas, né? Então, a gente tem uma preocupação e a gente tem o Leituras in Company, que é esse mesmo Leituras aqui, feito online, pode ser também presencial, mas pode ser online, em que você que gosta, você pode levar um evento como esse para debater com sua equipe, né, na sua empresa, inclusive essas questões agora que Fred e Gustavo estavam discutindo. Não adianta a gente copiar o que acontece aí fora, se aquilo não faz parte da cultura da nossa empresa, do CERN. Então, assim, dentro disso, dá para conversar mais uma hora, gente, mas a gente tem a preocupação de terminar
dentro dessa 1 hora com alguma tolerância. Eu já ia terminar, Gustavo, mas chegou uma pergunta aqui do Tuta Muniz, que eu vou colocar como última pergunta aqui, tá, para vocês dois. Ele diz assim: como se atingir o equilíbrio ideal? Empresa com bom ambiente e resultados, né? Existem métricas? Quais as métricas para isso aí? Olha, tem muita métrica e muito obrigado pela pergunta de Tuta. Olha, existem muitas métricas e muitos exemplos. Eu adoro, por exemplo, a Netflix tem uma apresentação deles em que eles dão várias ideias de métricas. Por exemplo, uma das coisas que eles fazem, eles dizem: olha, a gente paga para cada cargo, a gente paga o maior salário que existe no mercado para aquele cargo. Porque a gente sabe que se a pessoa não quiser ficar dentro da empresa, e se ela for para outra empresa para fazer a mesma coisa, não vai ser para ganhar mais, é porque ela realmente não alinhou com a cultura da empresa, né? Então, esses e outras metodologias, acho que o Fred já comentou aí da empresa lá da Americana, que paga para a pessoa pedir demissão, né? Então, todo esse alinhamento de cultura e você buscar métricas como, por exemplo, manter uma diferença baixa entre o menor e o maior salário da empresa, né? Buscar ter mais produtividade e mais uma remuneração melhor e buscar um resultado para o cliente, ou seja, esse foco no cliente também. Tudo isso aí são métricas que ajudam absurdamente a empresa a manter esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, pode ter certeza, esse equilíbrio tem decisões extremamente difíceis. Eu acho que o Fred tem exemplos aí do livro de a empresa decidir abrir mão de um produto que é 50% do faturamento dela. Então, isso é uma decisão extremamente difícil. Muitas empresas não tomariam essa decisão, mas se você tem um princípio claro de como você quer trabalhar e de quais são os seus princípios, essa decisão se torna fácil. Então, essa questão de entender os seus princípios é extremamente importante, porque se o seu princípio for só ganhar dinheiro, você eventualmente vai estar desequilibrado. Não tem, mais dia menos dia você vai estar desequilibrado. Fred, eu já compartilhei com o Tuta, o Fred colocou aqui um link, tá aí nos comentários para vocês. Foi uma colocação, Tuta, do Fred para você. E eu vou passar para o Fred também responder essa pergunta aí do Tuta. Tuta, dá uma lida nesse artigo, que eu acho que ele é bem interessante, que mostra para onde deve ir essa questão do medir o impacto. O que esse texto ele propõe é que toda vez que a gente olha a empresa, a gente está olhando quanto ela gera de lucro, mas a que custo esse lucro é conseguido. Então, o que ele propõe é que a gente vá diminuindo esse resultado dela, porque ela tem que pagar o mal que ela faz, se faz algum mal. E aí, se isso acontecer, ele vai se preocupar em gerar lucro de uma maneira melhor. Existem várias, Gustavo falou aí, mas existem várias métricas. Você tem o CSR, por exemplo, que é o Corporate Social Responsibility, que mede o impacto social e o comprometimento das empresas com o impacto social. E aí você tem uma métrica para medir o CSR. Tem agora os fundos de investimento ESG, que é o ambiental, social e governança. Então, mede a partir do momento que você tem uma boa governança corporativa, compliance, tudo, o que você faz para o ambiente, e o social, o que você faz para a vida das pessoas. Então, existem vários, esses ESG são fundos de investimento que só investem em empresas que têm esse tripé bem organizado e bem interessante. Se você for no Sistema B, naquele site que eu falei, o sistemab.org/Brasil, você pode dar uma olhada no questionário deles para ser uma empresa B, e ali também vem muitos indicadores interessantes para você dar uma guiada e começar a medir esse impacto aí que a empresa tem na vida das pessoas e no planeta. E interessante, só para complementar, tomar cuidado também com essa questão única e exclusivamente do lucro, porque hoje você tem diversas startups que dão prejuízo e dão prejuízo há anos. E só porque ela dá prejuízo quer dizer que é uma boa empresa e é uma empresa consciente? Não, existem exemplos. Eu li recentemente um livro com a história do Uber, de empresas que dão prejuízo, que impactam na sociedade, que geram benefício,
mas por dentro com uma cultura absolutamente corrosiva, né? Então, existem outras métricas que têm que ser colocadas, além simplesmente do lucro ou até do resultado. Às vezes, mesmo a empresa, no caso do Uber, a empresa não dá lucro e gera um benefício para a sociedade, mas por trás a cultura dela está gerando tantas externalidades, tantos efeitos negativos, que isso também tem que ser medido, e isso está evoluindo de uma forma mais rápida do que até o sistema de justiça e de monitoramento consegue se desenvolver. Ou seja, a gente está numa época de inovação que também traz uma época de mudanças muito rápidas. Não, porque a questão, e a gente até viu acho que foi no livro, quando a gente estava falando aqui do Keith Tyndall, do Uncontainable, ele fala que a gente não existe para gerar lucro, a gente gera lucro para existir. Ou seja, nessa frase ele mostra que as duas coisas são fundamentais. Não adianta, o problema não é buscar o lucro, é buscar apenas o lucro. O problema é que você precisa do lucro, é essencial o lucro. Agora, a forma de ter lucro, de forma perene, sustentável, aí eu vou muito pelo caminho da Patagônia, do capitalismo consciente e tal. Não quer dizer que porque você é consciente vai dar lucro, não, né? Porque tem outras coisas também, mas pelo que a gente viu aí, aumenta muito as chances, né? Você tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom marketing, você tem que ter boa formação de preço, tem que ter gestão, tem que ter qualidade, tem que ter o que nosso amigo Kleber fala muito, excelência em serviços, né? Então, se não tiver, não é só ser consciente, né? Isso. Legal. E, gente, olha que interessante, aqui e acolá, o Fred e o Gustavo, em momentos diferentes, eles fazem referência a um livro, né? Ou mesmo a alguma apresentação que houve do Leituras anterior. A gente convida você a conhecer o site leiturasconectivas.com.br. Essas apresentações estão disponíveis lá e você pode ter acesso a elas também. Mas o meu papel agora de chato é de dizer que, Gustavo, é chegada a hora da gente ir encerrando. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Chegou o vinho aí para você? O vinho chegou ou não? Não chegou ainda. Estou esperando. Não chegou não, velho. Esse não estava no ensaio. Aqui achei que ia chegar eu tô na aguinha aqui, tá? Tranquilo. Mas, Kleber, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a Fred, sempre aprendendo com vocês dois, e agradecer a quem assistiu aqui com a gente, a quem fez as perguntas. Um abraço especial aí para o Tuta, que é uma pessoa que pode fazer um Leituras Conectivas tranquilamente, leu mais do que nós três juntos. Né? Nossa, sério? Tá bom. E é isso, agradecer, e que bom fazer parte desse projeto. E um grande abraço aí, muito obrigado mesmo. Bacana. Fred? Pô, velho, só agradecer, porque é um momento assim, tempo é vida, né? E como diz lá a filosofia, né, a mitologia, o tempo medido não cronologicamente, mas do quanto você sai da ignorância para a sabedoria. E esse projeto nos ajuda a seguir esse caminho da sabedoria, né? E assim, toda vez que eu estou aqui, eu estou aprendendo com você, Kleber, com o Gustavo, com as perguntas que nos são trazidas, e tudo isso aí Hoje mesmo eu postei uma frase do Sócrates que diz que a melhor maneira de raciocinar é dialogar, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, o Leituras, é raciocínio, é filosofia, é pensar, né? Que é outra coisa que eu estava lendo da filosofia, que se um pássaro deixasse de voar, ele perderia sua essência, e a essência do ser humano é pensar, e a gente precisa exercitar o pensar. Quando a gente abre mão de pensar, a gente é manipulado, a gente não tem ideia, a gente não consegue criar, inovar. E o Leituras nos ajuda nisso, a desenvolver consciência, a pensar, a raciocinar através desse diálogo massa aí, tão bacana. Então, muita honra participar. Obrigado. E é uma alegria, e é muito bacana, porque ao fazer isso, a gente está compartilhando, né? Repare, esse é o 34º evento desse ano, são 68 livros. Na semana que vem nós vamos ter o último do ano, são 35, então são 70 livros que quem assistiu, com certeza, né, não leu inteiro, mas conheceu 70 livros. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast, e até a próxima.